gostaria de compartilhar com os irmãos, com os amigos, com todos aqueles que ouvem esse programa. Um texto da Palavra de Deus que sempre nos traz muito gozo ao coração, porque temos a experiência da salvação, temos o gozo da salvação e temos certeza que você, apreciando o texto, também alcançará essas bênçãos em sua vida. Muito bem, nós vamos ler um versículo em Hebreus, capítulo 7, e o versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura deste verso sagrado. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns pontos dentro desse texto, né? Observe bem. Por isso, também pode salvar totalmente. Porque nós precisamos ser salvos totalmente, não é? Sempre essa pergunta vem à nossa mente quando nós estamos lendo a Palavra de Deus e verificando esses aspectos tão interessantes mencionados pelo Senhor. Nós precisamos ser salvos porque estamos perdidos num mundo perdido. Perdido por quê? Porque nascemos no pecado. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Foram colocados por Deus num jardim do Éden que era um lugar de delícias, não é? E receberam do Senhor uma ordem. Poderiam comer de todas as frutas do jardim, menos da árvore que estava ali no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora é interessante, não é? Por que Deus colocou essa proibição se Ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança? Sabe, irmãos, é muito importante quando nós entendemos por que Deus colocou aquela proibição. Porque se não houvesse aquela proibição, a obediência de Adão e Eva não seria notada, não seria observada como nós estamos observando. Se não tinha nada para ele errar, nunca ele ia errar. E Deus não fez o homem para ser um robô, para ser como um robô que você programa ele faz tudo que você programou, sem dizer nada, sem contradizer. Deus criou o ser humano com capacidade de raciocinar, de decidir, de tomar a sua posição. E Adão e Eva poderiam ter decidido obedecer a Deus, ou, como eles fizeram, desobedeceram a Deus. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. Quer dizer, Deus deu ao homem a decisão de decidir ou não decidir, e nós estamos observando. E como Adão desobedeceu a Deus, então o pecado que trouxe a ruína que nós temos no mundo atual, uma ruína tão grande que nós percebemos cada dia, ela veio de uma desobediência. Não veio de um adultério, não veio de uma prostituição, não veio de um furto, não veio de coisas que nós chamamos detestáveis, mas veio de uma desobediência à palavra do Senhor. E nós precisamos lembrar, estamos perdidos porque somos descendentes de Adão e Eva e já nascemos com o pecado. Embora temos o livre-arbítrio que Deus deu ao homem, nós podemos decidir sempre fazer a vontade de Deus. Ou podemos, em algumas ocasiões, também decidir fazer o que não é certo. Nós estamos vendo nos nossos dias muita gente decidindo pelo lado errado, agindo de forma pecaminosa, contrária à vontade de Deus, e trazendo muita lágrima, muita tristeza, muita dor.
Então nós precisamos lembrar, nós somos pecadores. Paulo, escrevendo Romanos 5:12, ele diz: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E observe bem, por isso pode salvar. Graças a Deus por esse versículo, não é? Nós somos pecadores por nascimento. O pecado, chamado pecado original, está em nós. E nós precisamos do que? Perdão. Precisamos do que? Salvação. E isso é muito importante de observarmos, não é? E nós estamos observando aqui que o texto fala de alguém que pode salvar totalmente se você chega a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você não volta àquela comunhão que Adão e Eva tinham com o Pai antes do pecar, se não for pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então você também precisa pensar. Você precisa salvação. Eu estou falando com você. E eu espero que você entenda que o Senhor Jesus Cristo pode salvar totalmente, cabalmente, perfeitamente. É o que o texto está passando para nós. E nós não podemos encontrar salvação em nenhum outro, não é? Foi o que Pedro escreveu, Pedro falou na sua pregação, né? É importante, não há salvação em nenhum outro. Então, todos nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos abrir o coração a Ele. E justamente nesse momento, considerando esse texto, nós lemos: por isso também pode salvar totalmente. Não é uma salvação parcial, né? Que você está salvo hoje, perde amanhã. Não é isso, não. O Senhor Jesus salva totalmente. Ele liberta você do juízo vindouro. Ele liberta você do poder do pecado. Ele liberta você da presença do pecado, quando ele vem para buscar os salvos e levá-los para a glória. Então essa salvação total é oferecida a todo o pecador. E nós precisamos entender isso, não é verdade? Nós precisamos compreender. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha como é importante, não é? Ele não salva você e fala: agora você se vira, você já está salvo, se vira. Não, ele vai interceder por você em toda a sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós abrimos o coração para Jesus Cristo, o aceitamos como nosso Salvador, nós o teremos conosco por toda a nossa vida. É precioso ser salvo e ter a presença do Senhor Jesus Cristo no nosso viver, cuidando de nós durante toda a nossa vida. Entenda isso, porque é maravilhoso, não é verdade? É maravilhoso. Então nós precisamos compreender essa realidade. Davi, no Salmo 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é verdade? Aí lendo, você pode ler o Salmo 23 e vai descobrir muitas coisas maravilhosas que o Senhor Jesus faz por aqueles que pertencem a Ele. Mas Davi disse: o Senhor é o meu, né? Não é bonito você dizer: o Senhor Jesus Cristo é o Salvador. É uma frase bonita, mas não serve para você se você não tem Ele como seu Salvador. Se você não o recebeu no seu coração como seu Salvador e seu Senhor. Então pensa nisso, porque é muito importante. Davi disse: o Senhor é meu Salvador, né? O Senhor é meu pastor. Ele usou o possessivo, porque um dia ele abriu seu coração, ele creu no Senhor, ele confiou no Senhor e ele passou a viver com o Senhor. Isso é maravilhoso, não é verdade? Esse que está falando com você, quando tinha 18 anos de idade, entregou o seu coração ao Senhor Jesus, o aceitou como Salvador,
e hoje eu estou com 78 anos. E deixe-me dizer a você que o Senhor Jesus Cristo nunca me desamparou, nunca me decepcionou. Foi maravilhoso viver com Ele. Eu espero que você abra seu coração, que você o receba como seu Salvador, porque a partir desse ato você estará no caminho de Deus. Você estará salvo por toda a eternidade, porque Ele salva totalmente, não é? Não é uma salvação mesquinha, que você tem ela hoje, perde amanhã, como muitos crentes falam por aí, não é? Não é nada disso, não. A salvação é total, ela é perfeita em todos os sentidos. É a salvação que o Senhor Jesus Cristo está te oferecendo. Muito bem, que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus te leve à posse da salvação eterna. É o maior desejo do meu coração e de todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Amém.